rodada. O Flamengo pega o Volta Redonda hoje, às 9h30 da noite. É o terceiro jogo da garotada que ainda não venceu no campeonato. Mas o torcedor quer saber de verdade como é que tá a novela do Lucas Paquetá. Tem algum capítulo novo, Carlos Gil? Boa tarde. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o sábado está movimentado aqui na sede do clube, sócios, torcedores que vêm visitar o clube, todo mundo. Ó, a garotada aqui só fala de Lucas Paquetá, ó, empolgadíssimos. Mas embora a torcida esteja de braços abertos, a negociação ainda vai lentamente tentando chegar a uma conclusão. O Paquetá quer voltar, o Flamengo quer o Paquetá, mas ainda falta formalizar toda a engenharia financeira e, claro, o West Ham tem que liberar, porque o clube inglês quer que o Paquetá fique até o meio do ano, está lutando contra o rebaixamento e precisa do Lucas Paquetá. Mas olha, tudo leva a crer que haverá um final feliz nessa novela, o Paquetá voltando para o Flamengo. Ao longo da semana essa situação vai evoluir. Como você disse, o Sub-20 vai a campo hoje, é o último jogo do Sub-20, ou pelo menos do Flamengo com todo o Sub-20, acendendo um certo sinal de alerta, né? Um empate, uma derrota, um novo tropeço pode complicar a situação. Esse regulamento são apenas 6 jogos e o Flamengo vai ter, depois do Volta Redonda, Vasco e Fluminense, 2 clássicos pela frente. 4 se classificam num grupo de 6, os outros 2 vão por um quadrangular do rebaixamento. Bom, aqui na Gávea ninguém está pensando em quadrangular de rebaixamento e sim em lutar pelo tricampeonato carioca. O Flamengo, então, jogando hoje contra o Volta Redonda, logo mais no Raulino de Oliveira. Mari. Galera, olha só, hoje não é o dia D. Hoje não vai ser definido, decidido, o martelo será batido, olha, o Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. Não é isso. As conversas estão acontecendo diariamente entre José Boto e as pessoas envolvidas do West Ham, com os empresários do atleta. Tem reunião? Com certeza eles estão se reunindo por videoconferência, com certeza eles estão conversando o tempo todo. Se eu estou conversando com as pessoas o tempo todo sobre esse assunto, imagina as pessoas que estão diretamente ligadas a essa operação. Agora, eu não vou ficar aqui criando falsas expectativas, dizendo, olha só, hoje, dia D, vai ser definido. Não. E para ser muito sincero, opinião em cima de muitas informações. Eu acho que é questão de tempo para o Lucas Paquetá vestir a camisa do Flamengo novamente. Resta saber se será agora nessa janela, lembrando que o Flamengo pode contratar o Paquetá até o dia 3 de março, que é quando a janela de transferência fecha aqui no Brasil, ou no meio do ano. Para mim é a única dúvida, porque ele não quer mais jogar na Europa. Talvez a única coisa que pudesse ele fazer mudar de ideia seria, sei lá, novamente o Manchester City interessado nele, Guardiola, Real Madrid interessado nele. Talvez isso pudesse ele fazer mudar de ideia, mudar a cabeça dele, porque ele está decidido. Ele quer voltar para casa, ele quer voltar para o futebol brasileiro, ele quer voltar para o Flamengo. Hoje, no futebol brasileiro, poucos clubes têm condição de assumir o salário do Lucas Paquetá, de assumir uma contratação, de pagar 40 milhões de euros, que é o que o Flamengo pode pagar, pelo menos botou ali como limite 40 milhões de euros. Poucos clubes podem fazer isso. O Flamengo é um deles. E, por coincidência, o Flamengo é o time de coração dele. O Flamengo é o clube que o revelou. O Flamengo é a casa dele. Então, está decidido. Ele vai voltar para o Brasil. A única dúvida é agora, nessa janela, ou no meio do ano. E eles estão conversando. Lembrando que o West Ham pede 45 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 35. Ainda tem essa diferença aí no valor de compra do jogador de 28 anos. Muita coisa ainda a ser definida. Calma, torcedor. Hoje não será o dia D. Muita coisa ainda vai acontecer. Muitos capítulos dessa novela ainda vão rolar. Então tenha paciência. Eu sei que você está ansioso, como eu estou ansioso. Super entendo, tá? Mas não dá para eu ficar aqui também vendendo ilusões. Vai a qualquer momento, não é assim também. Está muito próximo, mas ainda tem alguns assuntos a serem resolvidos entre Flamengo e o West Ham. Entre Flamengo e Lucas Paquetá, tudo definido, contrato de 4 anos, base salarial, tudo acertado, pagamento de luvas, tudo acertado. Tudo acertado. Agora, a questão é Flamengo e West Ham. O West Ham vive um momento muito difícil, está brigando para não ser rebaixado e conta com o Lucas Paquetá para tentar não ser rebaixado para a segunda divisão no futebol inglês. E o Flamengo não está de olho só em Lucas Paquetá, lá do West Ham. Vocês sabem que o Tati Castelhanos acabou de ser contratado pelo West Ham, um jogador que o Flamengo tinha interesse na última janela,
mas ele não queria vir para o futebol sul-americano, não queria vir para o futebol brasileiro. Ele optou pela ida ao West Ham. A questão é, se o West Ham for rebaixado, a receita cai, o salário do jogador cai pela metade. E aí o Flamengo estaria pronto para dar um bote nele. Lembrando que o Flamengo tentou Caio Jorge, não conseguiu. Caio Jorge renovou até 2030 com o Cruzeiro. E o Tati Castelhanos é um jogador que se encaixa dentro do perfil que o Flamengo deseja para a contratação de um centroavante. Centroavante, mas com características diferentes que o Pedro já tem. Eles querem um jogador para essa função com características diferentes para o Felipe Luiz ter mais possibilidade na montagem do seu time na hora do esquema tático. Entenderam? Agora, por que o Flamengo tem um interesse em um outro centroavante? Não é porque o Flamengo quer dar um pé na bunda do Pedro, não é porque o Flamengo quer vender o Pedro, é apenas para ter mais opções táticas no seu elenco, e o BAP já avisou, nós queremos 22 titulares no elenco do Flamengo para a disputa de 2026. Um desses jogadores que está no elenco e não é tratado como 22 titulares, entre aspas, é o Michael. O Flamengo não faz esforço para ficar com o Michael, pelo contrário, o Flamengo toparia negociar o Michael. Por exemplo, o Santos, a todo momento, diariamente, a imprensa que cobre o Santos diz: Santos avança na contratação de Michael. Gente, não avançou em nada. Sabe por que não avançou em nada? Porque o Santos precisa, primeiro, se acertar com o jogador em questão de salário. E o jogador tem um vencimento altíssimo no Flamengo. Então se põe no lugar do jogador. Eu, particularmente, não o critico. Ele vai abrir mão de um alto valor. Ele está no Flamengo, clube que briga por títulos. E quando o Flamengo é campeão, ele provavelmente tem bonificações em contrato, algumas metas que foram estabelecidas na ocasião que ele voltou para o Flamengo. Enfim, para ele, está muito cômodo continuar no Flamengo. Para que ele vai diminuir o salário dele para ir para uma confusão danada que é o Santos, que a gente sabe que é uma confusão a todo momento turbulento nos bastidores. Então, eu, no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então, o Santos não avançou pela contratação de Michael por conta disso, porque tem que ter um acordo com o jogador, e não tem acordo. O que me falaram no Flamengo foi o seguinte: Vene, a situação do Michael é simples. Se o Santos se acertar com o Michael, o Santos comunica a gente. Não teve isso até agora. Não teve. O Flamengo não foi comunicado que Santos e Michael chegaram a um acordo. Não teve isso. O Santos deseja ter o jogador, seja por empréstimo, por compra. A questão é, o jogador quer ir para o Santos com o salário que o Santos está oferecendo? Até o momento, não quis. É isso aí, nação rubro-negra. É plantão urgente. Saiu agora essa informação. Flamengo não desiste de Tati Castelhanos e cogita fazer uma nova proposta pelo argentino, né? Saiu aí, um jornalista revelou. O Flamengo ficou muito próximo de contratar o Tati Castelhanos, mas o jogador, né, o West Ham, ofereceu um valor maior do que o Flamengo tinha oferecido. O Flamengo já tinha estipulado chegar no teto de 25 milhões de euros. O West Ham chegou aos 29 e levou o jogador, né? E agora o Flamengo quer pegar ele do West Ham, né, caso o time inglês seja rebaixado. Então, assim, vamos aguardar agora os próximos capítulos aí. É um baita de um jogador, é um cara que já chegou lá no West Ham fazendo gols. A gente sabe que aqui no futebol brasileiro o Tati vai jogar muita bola. Segundo o segundo portal é Bola VIP. O Flamengo tem sim o interesse em contratar o Tati Castelhanos, né, ainda esse mês. Então, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Tati Castelhanos com o manto sagrado? Seria uma boa? O que vocês acham? Lembrando que hoje tem Flamengo e Volta Redonda. Vamos torcer para que a garotada da base, né, consiga, né, essa primeira vitória na temporada 2026. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.